se enxertou 1 milhão de coisas que na prática dão um prejuízo ao povo brasileiro, ao país, de quase 7 bilhões, com B de bola, e meio de reais por ano, numa hora de crise, que a receita já está despencando, prejudicando estados, municípios, financiamento da saúde, financiamento dos aposentados, para beneficiar meros 5% dos contribuintes. Contra, primeiro, o deputado Ciro Gomes. Deputado Ciro Gomes, para falar contra a matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados, o que nós estamos votando praticamente não guarda nenhuma relação mais com essa boa intenção original da medida provisória. E aí eu compreendo, até imagino o sofrimento do eminente relator, o deputado Tadeu Filipelli, porque criou-se então a oportunidade de se colocar alho, bugalho, jabuti e coisas outras mais neste assunto. A meu juízo, violentando qualquer racionalidade administrativa. Penso mesmo que da forma como o projeto de reconversão está, não deve ser aprovado, porque trata-se de uma imoralidade, de uma ilegalidade e trata-se de uma grave lesão às finanças públicas. A receita da União, nesse instante, está caindo de forma expressiva. As transferências correntes aos estados e municípios caem na proporção de 16%, dado outros equívocos, inclusive a renúncia fiscal do IPI. É de uma imprudência absoluta, pela estimativa que se faz, a aprovação como está dessa reconversão subtrai dos cofres públicos algo ao redor de 7 bilhões de reais por menos por ano, pela mera troca de indexadores e pela dilação de prazos até 180 meses. Para atender a que interesse? 95% do contribuinte brasileiro, senhor presidente, tem uma das mais altas taxas do Brasil de adesão espontânea ao crédito tributário. 95 em cada 100 contribuintes contribuíram espontaneamente, honraram espontaneamente seus deveres com o fisco. Nós estamos fazendo todo este esforço para atender a 5%. E entre os... Eu concluo, senhor presidente. Entre os 5%, quem sabe mais da metade, gente que não pôde pagar por dificuldades econômicas, mas lamentavelmente 1%, 2%, o inadimplente quanto mais, o criminoso tributário, que inclusive premiado até com a dilação de prazos e reconstituição da sua adimplência com o fisco, em fraude dos créditos do IPI. É um absurdo e por isso eu peço permissão aos companheiros do meu partido para anunciar o meu voto contra, agradecendo mais uma vez ao deputado Coruja a oportunidade de me expressar aqui, a Vossa Excelência pela tolerância, senhor presidente. Um país sério, considero eu, um devedor, um grande devedor, nem sequer votaria uma medida dessa sendo parlamentar. No Brasil, nós acabamos de ver, e recém foi aprovado, um parlamentar que é grande devedor, deve 67 milhões de reais, ter sido designado, é da base do governo, do partido do governo, ter sido designado para ser o relator da MP 766. O relator da MP 766, que acabou de ser aprovado aqui no mesmo horário, ele deve mais de 67 milhões de reais à União. É um grande devedor. E ele não só votou, como ele foi o relator. Só lembrado para... Quem é o relator mesmo? É o Newton Cardoso, de Minas Gerais. Newton Cardoso, de Minas Gerais. Deve 67 milhões e foi o relator da medida que deu anistia, é isso? Exatamente, presidente Paim. Aí também não dá. Presidente, mas para acrescentar mais, ele votou no golpe, viu? Só para complementar da onde originou tudo isso. 766. Do refis é 766. 766. Acabou de ser aprovado, o relatório acabou de ser aprovado aqui na comissão mista. A comissão mista aqui, no final do corredor, do outro lado, na outra ala, na sequência aqui do corredor. Acabou de ser aprovado. O relator é o sonegador. É um grande devedor. Inclusive os dados que eu estou trazendo, senadores, inclusive os dados que eu estou trazendo, eles foram publicados, eles foram tornados públicos na segunda-feira da semana passada, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, via PGFN, porque os dados, como eu disse no início, são públicos, estão no site oficial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lá estão os dados de que esse parlamentar deve
mais de 67 milhões. São dados públicos, à disposição da internet de qualquer cidadão. E a Folha de São Paulo denunciou isso na segunda-feira da semana passada, em matéria muito interessante. Mesmo assim, o governo anuiu que ele continuasse como relator e tem toda uma situação por trás, nos bastidores, de permitir que um programa de parcelamento, que inicialmente não deveria nem existir, porque prestigia o mal pagador em detrimento do bom pagador, o trabalhador, por exemplo, ele não tem nem como não pagar, ele já é descontado na fonte, já tem descontado na fonte seu imposto sobre a renda. O trabalhador também, o pouco que ele recebe do seu salário, ele gasta com bens indispensáveis à subsistência, que são severamente tributados, porque no Brasil a tributação incide sobretudo sobre o consumo, ao contrário dos países desenvolvidos. Então aqui o trabalhador, o assalariado, ele já é bem penalizado no dia a dia. Então, esse pequenino não tem nem como parcelar, porque ele não tem nem como dever. O grande, ele deve, ele se vale do parcelamento, e o governo enviou a SMP 766 com esses parcelamentos já com vantagens. Não fossem essas vantagens suficientes, é designado o relator um grande devedor, e esse grande devedor, o que acaba de apresentar no seu relatório que foi aprovado por unanimidade? Descontos de 99% dos juros, multas, encargos, etc. Ou seja, um grande devedor acabou de apresentar um relatório para anistiar as suas próprias dívidas em multas, juros, encargos. Ou seja, 99% ele acabou de se autoconceder, aprovado por unanimidade na comissão. E mais um detalhe, o parecer não estava nem publicado no site ainda aqui do Congresso. Votaram o parecer sem que naquele momento tivesse publicado o parecer que estava sendo votado. Então, essa situação é extremamente grave. Eu imagino que num país sério, um parlamentar desse nem sequer participasse da votação. Aqui ele participa e o governo anui que ele diga qual é o texto que será submetido à aprovação. Nós precisamos levantar quais são os senadores que têm dívidas pendentes, não é? Exatamente. Nessa reportagem, senador, publicado na Folha semana passada, na segunda-feira, se me permite, existe um levantamento dizendo que são 3 bilhões de reais apenas de dívidas de parlamentares aqui. Apenas deputados federais e senadores devem um total de 3 bilhões. Os parlamentares, fora o grande capital que eles representam. Ou seja, estão legislando em causa própria. Exatamente. Fazendo lei para beneficiar as próprias dívidas, para anistiar, para extinguir as próprias dívidas. Exato. Então, apenas para fazer essa denúncia também, gostaria de dizer que estão usando dinheiro do povo para financiar os seus próprios benefícios. Enfim, existe dinheiro, existe muito dinheiro, existe um órgão responsabilizado pela cobrança, sucateado e cada vez mais sucateado, porque não há interesse do governo que esse dinheiro seja cobrado. Simplificar, você tem que agravar a pena. E no caso brasileiro, nós temos que transformar a pena de meramente pecuniária em pena de cadeia, que é o que o mundo inteiro faz. Aqui no Brasil você tenta, se falou, se colar, colou. Se não colar, você paga a multa, paga não sei o que e tal. E aí não paga a multa e o não sei o que e tal, e aí vem como estou fazendo de novo agora o tal de refis. Eu quero anunciar aqui, se eu ser reeleito presidente, não haverá refis por 4 anos. E se eu for reeleito, não haverá por 8 anos. Ou seja, não pode fazer de besta quem paga regularmente seu compromisso. Como o seu governo será combatido a sonegação? O Brasil tem que combater a sonegação com cadeia de expropriação em décimo do valor sonegado. E no meu governo não haverá refis, como não houve quando eu fui governador do Ceará.